pessoas. Doutor Carlos, mais uma vez, bom dia. Bom lhe ver, 2 vezes na semana. Você vê que a gente estava conversando com o Cristiano sobre toda a programação, ele que você vê que é uma pessoa culta, eloquente. Agora, vamos para o principal. A gente hoje ainda vê, infelizmente, muita injúria racial. Teve o último caso, um dos últimos casos, se eu não me engano, foi daquele jogador, que foi chamado de macaco, e daquele juiz também, que inclusive quando saiu tinha 2 bananas no seu para-brisa. Se alguma pessoa da raça negra se sentir injuriada dessa forma, qual é o procedimento? O que é que se deve fazer? Bom dia a todos. Primeiramente, há uma grande confusão, na verdade uma falta de informação no Brasil sobre a questão do que seria o crime de racismo e o crime de injúria racial. Quando você fez aqui até a pergunta para o Cristiano sobre exemplos de injúria racial, ele deu 2 exemplos de crime de racismo. Mas isso é comum, porque é realmente uma desinformação muito grande. Ou seja, a gente não sabe ainda diferenciar uma coisa da outra. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos em 1951 uma lei que procurava coibir o racismo. Essa lei era branda, e aí em 1988 a Constituição Federal veio dizer o seguinte, que os crimes de racismo serão punidos na forma da lei e que serão insuscetíveis de fiança e são imprescritíveis. Isso é algo bom e algo ruim. Como a desinformação sempre trabalha contra a sociedade, sempre que se fala em crime inafiançável, pensa-se que é algo muito bom, e não é. Ser imprescritível é excelente. Por quê? Porque nunca vai prescrever o direito daquela pessoa que foi vítima do crime de racismo ingressar com ação criminal contra o seu agressor. Mas ela ser inafiançável não é bom. Por quê? Porque o princípio é de que todos são inocentes até que se prove o contrário, a presunção legal de inocência. E isso é corretíssimo. Você não pode acusar qualquer pessoa de um crime e já prendê-la. Ela tem direito de que seja provado contra ela a sua culpa. Nesse sentido, todos devem aguardar julgamento em liberdade, se não oferecerem riscos à sociedade. Então, nesses casos, a pessoa paga uma fiança. Quando o crime é inafiançável, aquela pessoa vai ser solta sem pagar a fiança. Então, veja que quando se fala inafiançável, pensa-se em algo como se fosse pior para o agressor, para o suposto agressor. Não é, é melhor, porque ele vai ser posto em liberdade sem pagar fiança alguma, contra cautela nenhuma. Em 1989 foi que veio uma lei a substituir aquela lei de 1951. Uma lei que buscou trazer punição mais severa para os crimes de racismo. E qual é a grande diferença? O crime de racismo ele é direcionado à raça, independente de ser raça negra, de ser judeu, de ser asiático, contra a raça. Você não pode discriminar uma pessoa. Essa palavra raça, ela vem sendo muito mal usada, na minha opinião, desde a época que fizeram explicar a teoria da evolução, como é que a humanidade se formou, porque raça é raça humana. O que existe são etnias. Você tem a etnia negra, a etnia asiática, a etnia branca, são etnias, raça é a humana. Então não adianta querer fazer essa distinção, porque o DNA, a ciência já provou, tudo já... Não existe diferença, é uma raça só. Então em 1989 foi que veio essa lei, coibir crimes contra raça ou cor. Em 1997 houve um aditamento dessa lei que disse o seguinte, agora não será só contra raça ou cor. Aí abrangeu tudo, raça, cor, etnia, religião e origem nacional. Nenhuma pessoa poderá ser discriminada dentro desses padrões, desses critérios. E a lei de crimes raciais ela vai trazer a tipicidade de cada crime. Porque uma conduta ela não pode ser considerada criminosa se ela não for tipificada em lei. Então a lei de crimes raciais ela vem dizendo, exemplos, uma pessoa, por exemplo, da raça negra, da etnia negra, que ela é impedida de ascender num cargo em uma empresa privada, isso é crime racial, por causa da sua cor é crime racial. Ou numa empresa pública, ela não se eleva de cargo, também é crime racial. Agora, se, por exemplo, até o exemplo que o Cristiano deu aqui, se uma pessoa coloca lá na internet, deveria voltar à escravidão, coisas desse tipo, é crime racial também. Por quê? Porque você está incitando ali aquele sentimento de racismo, de secção dentro da raça humana. Então é o crime racial também. Os crimes raciais, eles vão de penas até 5 anos. Certo? Agora, esses exemplos que você deu, Leonardo, e me perguntou o que se fazer, por exemplo, no caso do jogador de futebol, que foi chamado de macaco aqui, aquilo é um absurdo em pleno século XX. O que acontece ali é injúria racial. Por quê? A injúria é quando se ofende a dignidade ou decoro de um indivíduo. Diz respeito à sua hombridade, diz respeito à sua honestidade.
O decoro diz respeito a atributos físicos e intelectuais. Então, no momento que você chama um cidadão, comparando ele, por exemplo, a um animal, no caso aí do exemplo de jogar futebol ao macaco, você está ofendendo o decoro desse cidadão. E aí o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro diz que isso é uma injúria qualificada, porque usou-se algo referente à cor da pessoa, né? Que aí chama-se de raça. Então, nesse caso, é uma pena de 1 ano a 3. Não é mais aquela pena da injúria, que é uma pena de um crime de pequeno potencial ofensivo, que resolve-se o problema no juizado especial. E ali a pessoa não fica nem presa em flagrante, assina um TCO, comparece no dia do juizado, e ali é feito o julgamento daquele crime de pequeno potencial ofensivo. No caso da injúria racial, que é qualificada, a pena é de 1 a 3 anos. Então esse crime, ele é suscetível sim de prisão em flagrante. Então a pessoa que se sentir ofendida, né, na sua dignidade, no seu decoro, por causa da sua origem, da sua etnia, da sua cor da pele, isso é um crime que dá pena de 1 a 3 anos, pode ser preso em flagrante. A pessoa, para ser solta, vai ter que pagar uma fiança, que aí, no meu ponto de vista, no meu entender, é melhor do que o critério para o crime de racismo, porque lá a pessoa não precisa pagar fiança, aqui ele vai ter que pagar uma fiança. Essa fiança, nos crimes de 1 a 4 anos, como esse crime aí de até 3, podendo ser dobrada a pena, ou podendo ser majorada de 1/3, mas o crime é de até 3, na maioria dos casos, quem vai dizer o valor da fiança é o delegado. E essa fiança, ela pode ir de 1 a 100 salários mínimos. Né? Então veja que a pessoa vai já pagar, ter uma punição, digamos assim, prévia com esse acautelamento da fiança, para poder ser solta. E vai responder o crime, né, por ter feito aquele seccionarismo, aquela divisão entre cores da raça humana. Entendi. Doutor Carlos, se eu não me engano, em São Paulo, e aí eu queria que você me falasse até dessa questão para a gente realmente separar. Se eu não me engano, não sei se você viu esse caso nos telejornais, teve uma senhora, eu acho que ela não era daqui, não sei se era peruana, alguma coisa assim, não sei. Ela chegou em um salão de beleza e a manicure era negra. Você viu esse caso? E ela se recusou a ser atendida pela manicure porque ela era negra. Ela disse assim, não, eu não quero ser atendida por você, porque você é negra. Então, imediatamente, as pessoas que estavam no salão, né, se manifestaram, não gostaram, porque realmente acharam um absurdo isso, imediatamente chamaram a polícia veio, acho que fez esse flagrante, e aí como é que fica? Ela entra na questão da injúria ou da discriminação? Para você ver como é interessante, eu tenho que ver onde ele está tipificado. Eu vou tentar lá no crime de racismo. Se eu não encontrar a tipificação lá, porque a conduta tem que ser exatamente descrita no tipo penal, aí eu vou para a injúria. Interessante que no crime de racismo eu tenho o inverso. Eu tenho dizendo a pessoa ser impedida de ingressar em um salão de beleza, ou um local de massagem, ou uma clínica, devido à sua cor, raça. Eu não tenho lá dizendo o inverso, como foi esse caso aí. Que a mulher deixou de querer ser atendida no salão porque a manicure era negra. Então, nesse caso aí, eu vou ter que ir para a injúria racial. Para a injúria. Para a injúria racial. Porque ela chegou lá e não quis ser atendida e aí, dessa forma, humilhou. Ela denigriu ali aquela pessoa. Então, ela vai ter que responder e podendo ser presa em flagrante. E para ser solta, tem que pagar uma fiança. Permita-me contar um caso aqui, que eu, quando falo nessa questão de raça, eu sempre me lembro. Tem um grande amigo meu, que ele é negro. E ele é um empresário, veio de São Paulo, cuidar das empresas do pai dele aqui em Fortaleza, e ele foi a um shopping aqui em Fortaleza há alguns anos, faz alguns anos já isso, e chegou na loja e perguntou o preço. Olha, quanto é essa blusa? Não, quanto é essa blusa não, ele perguntou, que tecido é o dessa blusa? A vendedora respondeu o seguinte, ao invés de ela dizer que tecido era, ela falou, essa blusa é muito cara. Ele, não, eu estou perguntando qual é o tecido. Ela, não, senhor, essa blusa é muito cara, não dá para o senhor não. Obviamente porque ele era negro. Ele pegou, chamou outra vendedora e disse, por favor, me dê uma blusa de cada dessa, de cada cor, eu quero uma. Como é que você vai pagar? Não, eu vou pagar à vista. Então, quer dizer, não se pode julgar um livro pela capa, é o ditado bem antigo. E isso, quando se faz devido à cor da pessoa, devido à origem da pessoa, isso é um absurdo. E não pense que o racismo é apenas contra negro. A pessoa branca também sofre racismo. A pessoa indiana, a pessoa asiática, ela também sofre racismo. E isso acontece no nosso país de uma forma velada. Não como nos Estados Unidos, onde há realmente uma segregação. Segregação é o seguinte, lá nos Estados Unidos teve uma época que existiam piscinas públicas.
nessas piscinas públicas simplesmente era proibida a entrada de negro na água. Uhum. Então isso é segregação. Né? Colégio, tinha que ter o colégio de brancos e o colégio de negros separado. Lá nos Estados Unidos tem muito isso, inclusive por É bairros. segregação, né? por bairro. Aqui no Brasil nós não temos essa segregação. É muito bem falado no livro Casa Grande e Senzala, que fala dessa relação, né, desde a época do Império, desde a época colonial, dessa relação entre o senhor da Casa Grande, né, e que odiava ali os negros da senzala, mas ao mesmo tempo tinha aquele envolvimento de paixão pelas negras da senzala. Entendi. Então isso é muito bem contado nesse livro Casa Grande e Senzala e retrata muito bem a realidade de como é o racismo no Brasil. Para a gente finalizar, como hoje a gente é dia 21 e é dia internacional da discriminação contra a raça negra, se alguém está me assistindo, né, é negro e sofreu algum tipo de injúria ou discriminação, o que é que você pode fazer? De provas, de procurar um advogado, qual é a sua orientação? Passo a passo. Como eu sempre digo aqui, né, Leonardo, é muito fácil produzir prova hoje em dia. Né? Se você já sentiu ali, que você sente o clima. Se você já sentiu o clima ali, você já começa a gravar. Certo? Ou no celular, ou no vídeo, seja o que for. Você começa a gravar e ali ocorrendo realmente, vindo a ocorrer a injúria racial ou o crime de racismo, você deve procurar primeiro fazer um BO, é a primeira coisa. Você faça um BO. Na delegacia, com certeza, você deve ser bem atendido. Vai fazer um BO. Com esse BO em mão, procure um advogado. É ele que vai lhe orientar. Se você vai fazer... Porque o crime de injúria racial, ele é um crime de ação penal pública, mas é condicionado à representação do ofendido. Certo. O ofendido tem que representar para que se inicie aquela instrução criminal, aquela investigação e instrução criminal. Já o crime de racismo não, ele é um crime de ação pública não condicionada. Mas é sempre bom você ter orientação do advogado. Ele vai poder orientar no sentido de não cometer nenhum erro para punir, para que realmente venha a ser punido a pessoa que cometeu aquele crime. Entendi. Eu conversei aqui com o advogado Dr. Carlos Rebouças, mais uma vez, muito obrigado. Prazer em ver 2 vezes por semana aqui. Bom final de semana, até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo, hora na tela, 1 minuto aí para as 9 da manhã. Vamos ver como é que está a Avenida Engenheiro Alberto Sá nesse exato momento, para você que vai sair daqui a pouco.